Início a sessão solene de posse da Excelentíssima Senhora doutora Vanessa Curti Perenha Gasques como juíza titular na categoria Juiz Federal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Convidamos os presentes para que recebam o egrégio Tribunal Pleno. Com a proteção de Deus, declaro, portanto, aberta a presente sessão deste Tribunal Pleno e cumprimento a todos aqui presentes nesta sessão de posse da ilustre doutora Vanessa, que tomará posse ao cargo de titular deste Tribunal Pleno. Eu convido o decano deste plenário, juntamente com o mais moderno aqui presente hoje, para fazer acompanhar da colega doutora Vanessa a este plenário, por gentileza. É o decano e o mais moderno presente aqui hoje. Convidamos o ilustríssimo senhor Nilson Fernando Gomes Bezerra, diretor-geral desta Corte Eleitoral, para fazer a leitura do termo de posse e compromisso. Termo de posse e compromisso. Aos 5 dias do mês de setembro de 2017, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse, no cargo de juíza membro efetiva, categoria Juiz Federal, a Excelentíssima Senhora Vanessa Curti Perenha Gasques, eleita pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em sessão da Corte Especial Administrativa, realizada em 10 de agosto de 2017, conforme ofício da Presidência 1511, de 17 de agosto de 2017, constante do processo administrativo eletrônico número 5.316 de 2017, para o biênio 2017-2019, na vaga decorrente do término do biênio do excelentíssimo senhor Paulo César Alves Sodré, nos termos dos artigos 14 e 25, inciso 2 do Código Eleitoral, artigos 120, inciso 2 e 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, e artigos 7º e 10 do Regimento Interno deste Tribunal, prometendo,
bem fielmente, cumprir as funções do referido cargo. Em cumprimento ao que dispõe a Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, apresentou nesta data cópia da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda à Pessoa Física, formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa do TCU, número 67, de 6 de julho de 2011. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 5 de setembro de 2017. Assinam o desembargador Márcio Vidal, presidente, e doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, juíza membro efetiva, categoria juiz federal. Nesse instante, assina o termo de posse de compromisso, excelentíssimo senhor presidente desta Corte Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, juntamente com a excelentíssima senhora, a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Retornamos a palavra ao presidente desta Corte Eleitoral, desembargador Márcio Vidal. Cumprimento o doutor Ciro José de Andrade, digno juiz de direito da primeira vara seccional de Mato Grosso, a excelentíssima senhora Camila, também de Xixa, Paraíba, também juíza federal da sexta vara, a excelentíssima senhora Débora Cardoso de Souza Vilela, juíza de direito federal substituta terceira relatoria da turma recursal, o excelentíssimo senhor Rafael Caselli de Almeida Carvalho, juiz federal da oitava vara da seção judiciária, o excelentíssimo senhor juiz João Azambuja, o excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias, membro substituto deste tribunal regional, excelentíssimo senhor Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Forenza. Cumprimento os familiares, pais, filhos, irmãos e irmãs e os amigos aqui presentes nesta manhã e servidores também da casa. Com imensa satisfação, doutora Vanessa, e a minha, em especial, é uma honra pelo fato de ter sido seu professor, né, na cadeira de Direito Processual Civil na Universidade Federal de Mato Grosso. Veja vocês que depois de alguns anos, décadas, né, estou eu aqui no exercício da presidência deste Tribunal Regional Eleitoral e tenho a grata satisfação de, nesta manhã de inverno e quase primavera, dar posse à minha aluna, ex-aluna, né, e hoje juíza de Direito Federal e, a partir deste momento, como membro titular deste Tribunal Regional Eleitoral. Isso não tem preço, isso é algo muito valioso e caro a um profissional que também, a exemplo dela, né, dedica a magistratura, no caso do Estado de Mato Grosso, e também no exercício da função também de professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é um registro que eu faço um imenso prazer de fazê-lo aqui nesta manhã. Eu vou passar a palavra a um colega, o doutor Rodrigo, também um ex-aluno, né, integrante deste tribunal, para fazer a saudação em nome do Pleno. Obrigado.
Excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, ilustre presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, excelentíssimo desembargador Pedro Sakamoto, digníssimo vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Mato Grosso, cumprimento também o desembargador Sebastião Barbosa Farias, ilustre desembargador, membro substituto desta Corte Eleitoral. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais ilustres membros desta Corte Eleitoral. Cumprimento também o doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Alisson Campos, de maneira bastante especial os ilustres magistrados citados e nominados pelo digno presidente, as demais autoridades presentes, os ilustres advogados, servidores desta casa, os familiares da empossada. Cumprimento também de maneira bastante especial a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que nesta manhã toma posse. Bom dia a todos. Coube-me a honrosa missão de saudar em nome desta corte a eminente doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, nessa solenidade de sua posse como juíza, membro do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, na categoria de juiz federal para o biênio 2017-2019. A empossada, nessa calorosa manhã de inverno no centro-oeste brasileiro, passa a integrar o elenco de grandes e respeitáveis juízas que compuseram a Corte Eleitoral mato-grossense desde sua instalação em 11 de novembro de 1932. Nesse sentido, é necessário e importante lembrar, nesta ocasião, as desembargadoras Shelma Lombardi de Cato, que foi a primeira mulher a compor o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, primeira juíza substituta, de 1973 a 1975, de 1977 a 1979 e de 1980 a 1981. Foi também a primeira juíza titular, de 1984 a 1986, e primeira presidente desta Corte Regional Eleitoral nos anos de 1985 a 1988. E num passado bem recente, lembramos também a desembargadora Maria Helena Gargalhone Póvoas, que foi a antecessora na presidência da Corte do eminente desembargador Márcio Vidal, tendo atuado a desembargadora Maria Helena como juíza titular no período de 2013 a 2015 e como presidente da Corte no biênio 2015-2017, tendo inclusive presidido as eleições no ano de 2016. Essas magistradas, dentre tantas outras, deixaram para esse tribunal um grande legado de dignidade e decência. Bem assim, ajudaram a construir com suas atuações administrativas e jurisdicionais o Tribunal Regional Eleitoral do século XXI. Hoje, mais uma mulher empossada, trazendo seus vastos conhecimentos intelectuais, experiência de vida, méritos e conquistas, e igualmente contribuindo para o empoderamento feminino, tão essencial para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. O caminho ainda é longo, é verdade, mas está sendo trilhado. Vanessa Curti Perenha Gasques, nascida em Cuiabá, filha de Tamar Perenha e de Maria Luísa Curti. É casada com Erivelto Gasques e mãe de 3 filhos, Sidney, Lorena e Maria Luísa. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso em 2000 e foi servidora da Justiça Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso no período de 1998 a 2001. Exerceu a advocacia de 2001 a 2005. Tomou posse no cargo de juíza federal substituta, tendo exercido a jurisdição até 2011 na Seção Judiciária de Mato Grosso. Em 2011 foi promovida no cargo de juíza federal, tendo exercido a titularidade da Vara Única da Subseção Judiciária de Diamantino.
Em 2012, removeu-se para a Seção Judiciária de Mato Grosso, onde exerce a titularidade da 2ª Vara Federal, de competência cível, até os dias atuais. De agosto de 2013 a agosto de 2015, foi membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A doutora Vanessa, sabemos todos, terá a árdua responsabilidade de substituir outro brilhante magistrado, o doutor Paulo César Alves Sodré, a quem cumprimento, cujo biênio encerrou-se no último dia 17 de agosto. Em sua passagem como juiz titular por esse regional, permita-me registrar, o doutor Paulo Sodré deixou gravadas, de forma indelével, suas marcas como extraordinário profissional, ilustre jurista e ser humano agregador e iluminado, devendo ser destacadas não só sua atuação como julgador, mas também as inestimáveis contribuições para o engrandecimento da Escola Judiciária Eleitoral. Dr. Paulo, que recentemente se despediu, mas retornou na condição agora de juiz membro substituto desta corte. Meus cumprimentos, Dr. Paulo. A despeito da imensa responsabilidade, estamos certos que a doutora Vanessa saberá desincumbir-se de tão difícil missão, com toda a sua dedicação e preparo jurídico, pois sua posse hoje reafirma e justifica o respeito à tradição desta casa, ante seus conhecidos atributos morais e intelectuais, compromisso com o direito e a justiça, disposição incansável para o trabalho e a honra e a dignidade com que enverga a toga de magistrado. Temos plena consciência, senhor presidente, da sua capacidade e costumeira atuação com serenidade, equilíbrio e senso de justiça apurado. E estamos satisfeitos, e sei que falo em nome de todos os membros desta corte, com a certeza da continuidade dessa rotina. Sirvo-me desta cerimônia não só para uma exaltação pessoal, embora merecida, mas também para reafirmar o valor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e dos que o integram com dedicação, voltados à obra comum de ajudar a construir uma pátria mais justa e respeitada. Senhor presidente, senhoras e senhores, nesse momento eu acho oportuno fazer referência a discurso de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, e na tarde de ontem, à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral interinamente, quando na abertura da reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, fez Sua Excelência referência à existência de movimentos que procuram enfraquecer a figura do juiz e do Poder Judiciário brasileiro. Disse o senhor ministro que nós estejamos atentos para atos de grandeza, mas também muito atentos para movimentos recentes que procuram minimizar, enfraquecer a figura do juiz, a instituição do Poder Judiciário. Há várias estratégias para se chegar a esse ponto. E continua Sua Excelência o ministro Luiz Fux. De sorte que a primeira reação é através de atos de grandeza, sem dúvida alguma. E a segunda é termos a consciência de que a situação que está aí leva o Brasil ao naufrágio, e só o Poder Judiciário pode levar a nossa nação a um porto seguro. Feitas essas referências ao grave momento que vivemos, é importante registrar que vivemos, sim, tempos de mudanças rápidas e turbulências constantes. Avizinham-se as eleições gerais no ano de 2018, em que as soluções convencionais nem sempre se apresentam adequadas. Nessa hora, é o Poder Judiciário, austero e independente, convocado a devolver a tranquilidade que vem se apequenando aos poucos. A tarefa é, ao mesmo tempo, desalentadora e estimulante, dada a sua abrangência e complexidade, em razão dos entraves burocráticos e circunstanciais de todos conhecidos. Mas, senhoras e senhores, é para desafios dessa magnitude que são convocadas pessoas nobres e preparadas, como Vossa Excelência, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques,
somos sim premiados com sua posse. Seja muito bem-vinda. Rogo-lhe a proteção divina do juiz dos juízes. E em nome da Corte Eleitoral, desejo a Vossa Excelência felicidade e sucesso no desempenho dessa nova missão. Muito obrigado, seja bem-vinda. Concedo a palavra agora ao ilustre Procurador Regional Eleitoral, Dr. Alisson. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, em nome de quem saúdo todos os integrantes dessa corte e demais membros de ontem, de hoje e de sempre. Cumprimento o juiz federal Dr. Paulo Sodré, em nome de quem saúdo os demais juízes federais aqui presentes. Senhores advogados, familiares, servidores, minhas senhoras, meus senhores. Hoje celebramos a posse da juíza federal doutora Vanessa Curti Perrenha Gasques, como juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Na Semana da Pátria, temos a honra de festejar a posse da magistrada num dos mais importantes cargos da República para o regular funcionamento da democracia, materializada no voto, nas eleições municipais e nas eleições gerais que se avizinham. Estou certo que a doutora Vanessa enriquecerá e abrilhantará os casos aqui julgados, com sua experiência de mais de 12 anos de magistratura federal, aliado à firmeza e saber jurídico já demonstrado em sua carreira. A Procuradoria Regional Eleitoral, conhecendo o histórico que a precede, reconhece em sua pessoa os predicados indispensáveis ao exercício da complexa missão de juiz-membro do TRE-MT, e por isso confia no exercício que há de vir. Por tudo isso, parabenizo-a pela indicação, dou-lhe boas-vindas e lhe desejo sucesso. Muito obrigado. Agora sim, tão aguardado a fala da colega, doutora Vanessa. Excelentíssimo senhor desembargador Excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, demais membros efetivos deste tribunal, Dr. Pedro Sakamoto, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, Dr. Marcos Faleiros, Dr. Ulisses Rabaneda, excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Alisson Nelício Cirilo Campos, juízes e juízas federais, servidores e servidoras, advogados e advogadas, familiares aqui presentes, amigos e amigas. É com muita gratidão que recebo, neste momento, a responsabilidade contida nas atribuições do cargo que ora tomo posse. Agradeço ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na pessoa de seu presidente, Dr. Hilton Queiroz, que me elegeu membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para o biênio 2017 a 2019. Tenho consciência de que o momento político institucional em que assumo a função exigirá um esforço maior do julgador no seu atuar, especialmente no que tange ao processo eleitoral, já que é através do sufrágio que se chega à classe de representantes políticos e que se garante a soberania popular. Percebe-se claramente que a sociedade espera uma nova redefinição do modelo ético que permeia o processo eleitoral e, por consequência, para a salvaguarda do regime democrático, anseia que a justiça eleitoral reprima que mandatos eletivos sejam conquistados à custa de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. A justiça eleitoral não pode se esquivar desta importante atribuição que lhe é conferida pela Constituição. Senhores, este é o locus. Ao juiz é cada vez mais complexo identificar e encontrar elementos de prova das práticas que maculam e que impedem um processo eleitoral materialmente justo,
visto que a própria atuação da Justiça Eleitoral, ao longo do tempo, vedou e combateu práticas históricas de assistencialismo em troca de votos. Entretanto, as práticas também se alteraram. E não raras vezes nos deparamos com um atuar político supostamente legítimo, mas com propósitos exclusivos na manutenção do agente político no poder. Estou disposta, no exercício das atribuições do cargo de juíza-membro deste tribunal, a voltar meus olhos para, ao julgar os casos concretos, fazer concretizar a soberania popular em seu mais abrangente conceito, de modo a alcançar o alargamento no âmbito da representação e na universalização da participação cidadã no processo político de exercício do poder. Assistimos a uma dissintonia entre o modelo jurídico democrático positivado e entre as práticas eleitorais que dão forma a uma representatividade deficiente e não plural da sociedade. Ao falar em pluralismo, peço licença para fazer um breve histórico com relação ao voto feminino, que me chamou a atenção ao preparar esta fala. A instituição do voto feminino se deu a partir de uma reforma do Código Eleitoral no ano de 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas somente as mulheres casadas, viúvas e solteiras que tivessem renda própria poderiam votar. A Constituição de 34 veio dispor que eleitores seriam os brasileiros de um e de outro sexo maiores de 18 anos. Note-se que era necessário conter no texto legal a expressão de um e de outro sexo. Não bastava brasileiros. No entanto, em seu artigo 109, proclamava que o alistamento e o voto eram obrigatórios para os homens e para as mulheres quando estas exerciam função pública remunerada. A Constituição de 37 já não fez qualquer referência quanto à obrigatoriedade do alistamento ou do voto. E a Constituição de 46, finalmente, nem se preocupou em especificar os brasileiros de um e de outro sexo. Tão claro estava, agora, que não se poderia afastar o sufrágio feminino. O Brasil, em comparação a outros países, pode ser considerado pioneiro no voto feminino. Argentina e França só o fizeram na década de 40 e Portugal e Suíça na década de 70. Atento-me ao fato que, em grande parte das esferas de poder, a representatividade feminina ainda é pouco expressiva. Orgulho-me de, em menos de um século, em que se garantiu à mulher o direito ao voto, compor essa corte eleitoral, na configuração atual de seus membros efetivos, como representante do gênero feminino. Agradeço especialmente aos meus pais, que jamais me impuseram qualquer limite em sonhar com a carreira da magistratura, por ser mulher, e ao meu esposo, que ao meu lado me impulsionou para que eu estivesse aqui. Aos meus colegas juízes e juízas federais, que me prestigiam nessa data e que compartilham de suas experiências comigo, destaco que vocês têm sido uma importante fonte de conhecimento e de aprendizado no meu cotidiano. Espero representar a Justiça Federal nesta corte com a mesma dedicação e empenho de meus colegas antecessores que aqui demonstraram. Destaco, por mais recente, Dr. Paulo Sodré, que é um admirável orador e decide com coerência e sensatez. Não construí sozinha a minha carreira profissional. Nestes 12 anos de magistratura, contei com o essencial auxílio dos servidores da Justiça. Meu sincero agradecimento. Aos meus pares nesta corte, agradeço a especial acolhida e faço voto de que consigamos juntos realizar um bom trabalho. Por fim, agradeço a Deus e rogo-lhe proteção para fielmente cumprir com o dever que ora assumo. Obrigada. Doutor Rabaneda, eu acho que tinha que ter uma cota feminina nesse plenário e com certeza o senhor não estaria aqui, né? Como da classe de jurista, né?
Eu agradeço a presença de todos, a atenção, enfim, dos amigos, né, e familiares aqui que estiveram nesta manhã para prestigiar a posse da doutora Vanessa. E a todos aqui, com a bênção do Senhor, que seja bem, novamente afirmando, bem-vinda a esta casa, né? E pelo tom da sua fala, demonstra realmente que será uma defensora ferrenha da cota feminina na participação política, né? Isso é tão importante realmente, que as pessoas de bem, inclusive, participem, se interessem, né, pela política. Eu sempre digo que as pessoas podem passar a sua existência sem gostar de futebol, sem gostar de poesia, sem gostar de música, mas ninguém vive sem a influência do direito e sem receber os influxos do sistema político. Então, acho que todos nós deveríamos interessar e dialogar isso, fazer parte da nossa mesa diária, né, para buscando isto, o aprimoramento nas relações humanas. Meu muito obrigado a todos e declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Agradecendo a presença das autoridades, senhores amigos e familiares da empossada, comunicamos que a excelentíssima senhora doutora Vanessa Curti Perenha Gasques receberá os cumprimentos na antessala deste plenário e que às 9 horas será dado início à sessão ordinária de julgamento. Obrigada.